Bom, gente, acho que já deu tempo. Vamos começar então um pouquinho, ok? Essa é uma aula de fundamentos de sombra, luz e cor, tá? O objetivo dessa aula é principalmente falar de controle de volumetria e entender volumetria, tá? E principalmente falar, a gente vai falar um pouco de cor também, mas entendam que eu estou falando de cor não em termos de qual cor a gente escolhe para a composição do personagem, e sim qual cor a gente, como a gente vai trabalhar com cor de acordo com a iluminação, tá? Então é um pouquinho mais física ótica do que é composição de cor, beleza? Mas eu vou falar um pouco dos dois. E aí, ó, só para vocês saberem um pouco quem eu sou, eu não roubei esse slide de outro lugar, tá? Foi um slide criado totalmente para essa aula. É, Então, meu nome é Gabriel. Supostamente meu nome é Gabriel Cesário Alvim Martinelli, mas ninguém me conhece assim. Eu sou Gabriel Borgese. Aceito qualquer pronome, tá? Ou APT, artigo, pronome, terminação. Acho que a palavra certa é terminação. Sou ruim de português, não me importo. Sou professor de ilustração, concept art, narrativa há mais de 15 anos. E outra coisa, tá? Para quem nunca participou de uma aula minha, ainda mais uma aula mais planejada, só participou aqui, por exemplo, do grupo de teoria, onde eu sou um pouco mais sério. Não, não, mas a janela só dá para a área. Tipo, é para dentro da minha casa, não faz diferença nenhuma. Mas para quem só participou do grupo de teoria, onde eu sou um pouco mais sério, minhas aulas em normais funcionam a 5 BPM, ok? E o que é 5 BPM? 5 besteiras por minuto. Eu falo muita merda quando eu estou dando aula, ok? Então aviso de conteúdo besterol, ok? O gato provavelmente vai aparecer durante a aula porque eles são carentes. E isso é importante. Se eu sumir a qualquer momento, muito de repente, em especial se tipo na câmera eu estiver numa posição assim aleatória, é porque o gato pulou em cima do computador, eu desligou o computador e aí eu tive que sair. É isso. Tipo assim, porque um dos meus gatos é simplesmente o demônio. O nome dele é Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto. Bom, então vamos começar. Eu vou apagar esses slides, dane-se eles, não vou usar eles, nem esse aqui e nem esses aqui agora. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, que eu desenhei ela para vocês antes da aula, tá? Eu não peguei ela na internet de maneira alguma. Eu desenhei ela para vocês. Confia. Quando for importante, o meu rosto, que não é nem bonito nem agradável, eu filmo de novo, porque eu vou falar algumas coisas que aí eu vou usar a luz aqui como referência. Não vou ficar rabiscando aqui do lado só por segurança, mas mas é o quê? Vamos lá. Gente, então, primeira coisa que eu quero falar é um pouquinho de teoria da luz, tá? Como assim, teoria da luz? A gente quer entender um pouco como luz funciona na superfície. Isso aqui é muito importante para a gente. Eu não sei se eu tenho que ficar rabiscando, então eu vou ficar rabiscando. O Eduardo não conseguiu atualizar o nome da palestra, Carlos. Tipo, tentou, mas não conseguiu. Que como estava cheio aqui, a gente ficou de preguiça de ir para a sala 2, né? É, Mas, vamos lá. Então, nosso objetivo aqui é falar um pouco de como a luz se dissipa nos objetos de maneira geral, né? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: eu vou fazer o cubo. Olha que cubo lindo está sendo feito. Gente, para desenhar rápido, eu estou sem nenhum streamline, então vai sair a linha tortinha. E para eu não mexer muito a tela, para eu não ficar desenhando assim, que é como eu costumo desenhar, vai sair mais torto ainda, tá? Não, eu não ligo nem um pouco. Então, por que a gente fez o cubinho, tá? Pelo seguinte, vocês se lembram da
reta normal no colégio? Na aula de física de vocês? Então, reta normal é um conceito muito importante para sombras, né? Que é o quê? A reta normal, basicamente, a gente, assim, como a gente vai ver o que é reta normal? Vamos pressupor uma superfície aqui reta. Você vai pegar 90 graus dessa superfície e fazer uma linha que vai para cima. Essa é a reta normal. E cara, thumbs up, muita informação, ok? Reta normal é a reta que sai 90 graus na superfície. Se alguém aí for físico, já vou dizer o seguinte: isso é fake física, tá? Não respondam isso na prova de física de vocês do Enem, nem nada disso. Isso aqui é explicações físicas boas o bastante para vocês entenderem o problema dos desenhos. Importante. A parte da reta normal é verdade, isso aqui é a reta normal, tá? Só que o que eu vou falar agora é a parte que é fake news, né? Deixa eu deixar essa coisinha aqui, ficou bonito. Só que deixa eu mandar ela para o outro lado, porque senão ela vai me atrapalhar. Tchui, né? Então, por que a reta normal é importante? Pelo seguinte, ó, essa superfície aqui está vindo nessa direção, essa está vindo nessa direção, essa está vindo nessa direção. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma setinha que tem volume 3D. Se ela tivesse para o outro lado, ó, a gente consegue ver a bundinha da seta. Ver a bundinha da seta é muito importante, tá? Porque a bundinha da seta é o que localiza a gente no espaço 3D. Então, nesse caso aqui, ó, a seta está de frente para a gente, então a bundinha dela está para trás. Cadê o tracejado? Não apareceu. Não atualizou a tela. Só porque eu estou falando de bunda, o Discord quer me cancelar. Vocês estão vendo o tracejado? Ótimo. Não apareceu para mim, mas se apareceu para vocês, tá safe. Então, temos aqui a bundinha da tela que está virada para o outro lado, né? E por que essa bundinha da tela é importante? Vamos apagar tudo da tela. Da seta. Seta é a palavra. Seta. É importante. Vamos supor aqui, ó, uma superfície curva agora. Ó. A cada momento aqui, ó, dessa curva, a setinha vai numa direção diferente, certo? Conforme ela vira, vai mudando a direção dela e assim em diante, né? Aí agora é a parte que é totalmente física fake news, ok? Não ignorem isso enquanto aula de física. É só uma maneira muito, 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 muito útil de vocês entenderem onde vocês querem. O cabelo de cebolinha me quebrou. Onde vocês têm que botar luz e onde vocês têm que botar sombra. Tá? Que é o quê? Vamos apagar aqui as setinhas. Pei. Aqui, ó, existe uma fonte de luz. Eu vou colocar um plano infinito, né? Se chama Sol. Tá? E ó, o Sol tá soltando luz nessa direção assim, ó. Vários efeitos sonoros. Certo? E aí, qual é a questão? Se a reta normal está apontando, tem a mesma direção, mas sentido contrário da reta da luz, aquele ali é o ponto mais luminoso daquela superfície. Quanto maior é o desvio, menos luminosidade. Uou! Mind blown! Ok? Mas tem uma semi-exceção disso, tá? Que a gente vai falar depois, que são objetos que refletem mais. Então aí queima. Ó, esse vídeo aí do Taste the Sun, The Sun is a Deadly Laser. Vejam esses vídeos no YouTube, eles são mais educativos que muita aula de história.
Mentira, tá? Todo respeito aos professores de história, mas de fato é uma aula muito educativa que todos os professores de história deveriam usar para complementar a aula de história deles. Mas enfim, então, ó, isso aqui é muito importante para a gente detectar onde está a luz. Então vamos voltar para o nosso bloco. Dane-se essa camada aqui. Ei, 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 pium. Vou colocar a luz vindo daqui, ó. Ó a bundinha da seta da luz. Uou! Na verdade, eu vou colocar ela um pouquinho mais de cima para a gente não ter dúvida, tá? Então, ó, o que acontece aqui é, a gente vai ver qual setinha está mais próxima de ter o mesmo ângulo que isso aqui, né? Eu virei a bunda um pouquinho mais para cima. Antes estava assim, ó. Aí eu virei para cá para mostrar que está mais de cima. Então isso quer dizer que, aí eu vou vir aqui para baixo e vou, ó, botar um tom clarinho. Por quê? Se fosse 100%, se fosse 100% igual, ou seja, se a luz estivesse vindo 100% de cima, a gente poderia colocar branco, considerando que isso é um bloco branco, né? Então, aqui vai estar muito claro. Nessa face aqui, vai estar médio claro. Esse médio claro está bem escuro, ninguém se importa. Eu estou considerando aqui que é uma luz branca com um objeto branco. E desse lado aqui vai estar bem escuro. Certo? Agora, e a tal da sombra? Como é que ela funciona? Vamos voltar para o exemplo que eu percebi que eu não deveria ter apagado do solzinho. Mas que até certo ponto eu deveria ter apagado sim. Sol de novo. Cara, eu esqueci que isso aqui faz esferas para mim. Muito obrigado, Procreate, eu te amo. Olha, gente, fiz uma esfera muito bonita à mão. Pode dizer, desenho muito. Ó, a luz do sol está vindo dessa direção. Ui! A luz, a luz não, a normal da superfície está vindo nessa direção. Quando luz da, a luz do objeto luminoso e a normal da superfície querem cair na porrada uma com a outra no mesmo ângulo, very light, ok? Se a normal da superfície está apontando na mesma direção que a luz da a luz, a direção da luz do objeto luminoso, para ser técnico correto, você tem very shadow, mucho dark. Isso aqui é o Naruto. Isso aqui é o Dark Sasuke underline meia. Eita, Gabriel. 66 BR. Entendeu? Provavelmente ele tem um X antes e depois do nome. Porque é muito escuro. Ok? Então, isso é muito importante para a gente entender luz e sombra. E aí, ó, se a gente for fazer a mesma coisa da luz e sombra aqui, basicamente é um jeito de falar que aqui é muito preto, aqui é um pouco menos preto, aqui é um pouco menos preto, aqui um pouco menos ainda. No meio do caminho eu vou estar com a no meio do caminho dali. Biriwi, biriwi, bololô, bololô. Gabriel, você poderia só ter feito um degradê ou usar um brush smooth. Podia, mas eu só me liguei no meio do caminho. E aí? Não gostou, me panha, irmão. Agora eu já sabe quando você está há muito tempo fazendo a mesma besteira e quando a pessoa te aponta que o que você estava fazendo uma besteira e aí você não quer desistir? É isso, né. Mas ó, o que é importante aqui é entender,
cada vez que isso aqui está se afastando, essas luzes estão apontando essa superfície, desculpa, está apontando cada vez mais próximo para o que é a origem da luz. Eu sei que eu estou me repetindo nesse exemplo, mas isso aqui é 99% de como descobrir se uma coisa é clara ou escura, ok? Agora, eu vou parar um pouco o compartilhamento para fazer o quê? Exemplos no mundo real, que para vocês é completamente virtual porque é uma câmera, mas ninguém se importa. E agora, ó, né? Fiz o L. Eu não sei se para vocês é um L ou não, mas o meu iPad tem esse L aqui, ó, que é um L mais importante que o outro L, hein? Ok que tem uma 02 que mata completamente qualquer seriedade que eu tenho, mas, Luidinho. Deixa eu só apagar a luz aqui, ó. E aí eu vou botar a lâmpada na minha cara, que é bom que eu fico cego de um olho, né? E ó, temos aqui um rosto de Borgese com uma luz vindo na cara dele. Vocês não estão vendo, mas ó, é só vocês pegarem, tipo, aqui, onde é mais estourada a luz, né? Toda essa região aqui, se eu traçar, cadê o lápis que eu tinha pego para isso? Não achei o lápis, vai ser uma caneta, né? Se eu ó, botar aqui a caneta, essa aqui é a minha reta normal. Ela tem ó, uma superfície lisinha, posso usar essa aqui que é maior, ó, que eu só vou encostar na minha testa. E ó, isso aqui está indo em direção à luz. Se vocês verem, isso aqui é justamente a parte mais iluminada. Conforme essa caneta vai se afastando da luz, ó, aqui é mais escuro, aqui mais escuro ainda, e vai só escurecendo. Aqui, ó, escuro para um caralho. Por quê? Olha só para onde ela está apontando e olha para onde a luz estava apontando. São ângulos diferentes quando a gente vira assim? São. Só que isso aqui é o mais próximo que o meu rosto vai ter de um ângulo oposto. No mínimo do que vocês estão vendo, porque a luz é frontal. A parte que vai estar para trás é aqui atrás, então é meio irrelevante, né? E vocês não estão vendo a câmera? Peraí, eu estou tentando ler um chat sem óculos, né? Ah, então de boa? Beleza. Então, ó, tipo, se vocês verem aqui, ó, por que que aqui no meio é um pouquinho mais escuro? Ó, aqui é claro, está apontando para a luz. Vai escurecendo, vai escurecendo, vai escurecendo. Voltou a apontar para a luz. Voltou, voltou, voltou. Parou, 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 parou. Né? Então, tipo assim, isso é uma maneira de vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Mas existem algumas coisinhas importantes aqui. Eu deveria, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, de separar um objeto para eu usar de exemplo. E eu simplesmente me liguei que eu esqueci de pegar o objeto de exemplo. Então eu vou pegar o meu controle de videogame, ok? Meu controle é um pouco refletor, tá? Então, tipo, vocês vão ver que ele tem uma outra questão que é um pouco diferente, tá? Tipo, sobre a luminosidade. Coisas muito refletoras funcionam um pouco diferente do exemplo que eu acabei de explicar, tá? Mas, mesmo ele sendo refletor, eu acho que vai dar para vocês verem aqui na câmera uma coisa que é muito importante. Olha só essa quina aqui. Ela é pura luminosidade. A quina dos controles é muito luminosa. Todo esse tipo de coisa, né? Ó, aqui tem outra quina. Você vê que, tipo, essa quina é um pouco maior, ela é mais curva. Só que ele é muito mais luminoso na quina do que ele é nessa parte ou nessa parte, tá? Agora vamos explicar quinas. E só antes de eu coisar, aqui tem uma quina interna no meu quarto. Vocês conseguem ver que é bem aqui essa linha é um pouquinho mais clara do que as paredes? Talvez seja difícil ver, tá? Mas às vezes dá para ver. É só porque eu realmente sou burro e o objeto que eu tinha que ter pego dava para ter visto isso, mas eu não. Ah, que bom, se tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo. E ó, quando eu boto a mão é o oposto, fica mais escuro, tá? Quando eu boto a mão na frente. Então,
O problema do livro é que ele não tem uma quina interna branca. Esse que é a questão, eu precisava de uma quina interna. Fui burro, agora é a vida. Se abrir ele, qual é a questão? Se abrir ele, tem uma sombra de contato. Então a quina interna, ela tem um contato lá atrás, então não acontece o que eu vou explicar agora, né. Então, eu acho que eu ter desligado a câmera ajudou o meu iPad a melhorar um pouco a internet dele. Pode desligar a câmera de novo e voltar pro iPad. Ah, gente, uma coisa, eu, Gabriel, travo, tá? Então agora voltar pro eu parei para pensar, às vezes acontece isso, não travou a câmera, tá? É só porque várias pessoas acham que você travou e não foi a internet, fui eu mesmo que travou. A pessoa que falou da folha de papel é um gênio. Vamos ver o que é essa folha de papel aqui. Puta, é que é muito branco aí, essa câmera é ruim, ela estoura. Tá. Muito obrigado, pessoa que falou da folha de papel, mas não funcionou. Mas não é culpa sua, sua ideia foi muito boa, eu até tentei, mas não deu certo. Vamos ver se mais longe vai. O problema é que mais longe, ó, dá para ver um pouquinho, ó. Ah, dá para ver um pouquinho, que ali é mais claro. Porra, e 2 gênios. Então, eu já desliguei a a luz auxiliar, mas tá vendo que aqui, ó, bem no meio da quina interna é um pouquinho mais claro? Vamos agora entender por que que isso acontece. Então, pan, people, plim, vamos invocar nosso Deadly Laser, que se chama Sol, de novo. O Borjóis mudando de Discord para lembrar aquele curta do velhinho jogando total. Mas é porque um tá no meu computador, o outro tá no nossa senhora, essa foi a seta mais feia que eu já fiz e olha que eu faço muita seta feia, né. Aqui está o Sol. E aí temos, ó, uma escadinha, né. Tipo, então a gente tem uma quina interna e uma quina externa. Qual é a questão aqui? Vamos dar um zoom nessa quina interna. Primeiro que é fake news, ela não é assim, ela é assim, ó. Aí agora eu vou até mudar para um brush bonitinho, né. Por mais que ela seja uma quina muito retinha, né, ela nunca é 100% reta. E aí o que que acontece nas quinas que faz elas brilharem, tá? Ó, a luz tá vindo aqui e tá refletindo naquela direção. Eu não falei de reflexão, então eu não falei de reflexão ainda, então eu vou ignorar essa explicação aqui. A normal tá indo para cima, a luz está vindo daqui, então isso aqui até é claro, né? Só que não tão clara. Então essa superfície, ó, vai soltar algum volume de luminosidade. Aqui, ó, tem uma coisa muito parecida. Então aqui vai soltar algum volume de luminosidade. Qual é a questão das quinas? Se a quina de alguma maneira está virada para a luz, a gente pode pressupor que em algum ponto ela fez o dedinho do Michelangelo ali e encostou, né? Virou aquela situação que eu disse que era mais iluminada. Então o que, que acontece na quina é que, ó, a luminosidade vai subindo, porque tem uma hora que isso aqui acontece, né? E qual é a questão? Vai ter uma linha muito fininha ali de superluz, mas a verdade é que conforme foi se aproximando da quina, foi aumentando a luminosidade. Por isso que eu fiz aqui, ó, como se fosse um degradê. Esse degradê é bem parecido, de fato, com o gráfico da luz. Agora vamos ver aqui quina interna para a gente entender a situação do papelzinho dobrado.
quando a gente olha para o papel dobrado, o que acontece... Tem que botar o brush bom de novo, eu esqueço disso. Tá, né? Se vocês pararem para analisar essa situação aqui, ela é idêntica para o mundo da física. Mas, ó, aqui, se vocês pararem para, ó, dar um zoom para trás, essa seta aqui é igual a essa e essa seta aqui é igual a essa. Então, a situação daqui, da luminosidade daqui, é a mesma situação da luminosidade daqui. E se a gente olhar para cá, para esse momento aqui, é a mesma situação que essa, só que invertida, né? Porque, tipo assim, fisicamente, o que está acontecendo é a mesma coisa. Os ângulos são os mesmos, só que invertidos, né? Então, ui, e cá, tchau. E aí, ó, quando as setinhas se beijam, mute a luz. Vocês verem que essa aula é trilingue, já teve inglês, já teve quadrilingue, já teve inglês, já teve brasileiro, já teve japonês e agora tem até espanhol. Então, esse é o motivo pelo qual a gente fica com luz nessa dobra interna. Mas, às vezes, essa dobra interna tem muita sombra. Por que isso? Porque, muitas vezes, na dobra interna, vamos supor essa escada aqui agora, mas que a maneira... Não, eu não separei as camadas. Dane-se. Temos a mesma escada de novo. Qual é a questão? Isso aqui é uma tábua e isso aqui é outra tábua. Então, se a gente olhar para cá, ó, vamos dar o zoom. Bem? Não. Porra, Gabriel. Tá muito burro. O que a gente tem é uma tábua aqui e outra tábua aqui. Então, a situação não é a mesma, né? O que acontece aqui é, você tem uma superfície, que é a superfície de baixo, tendo uma luz relativamente constante, e você tem a superfície de cima escurecendo cada vez mais, porque está cada vez mais se distanciando de um beijinho na boca dessa setinha. Ok, ó, porque tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Foi pro contrário, ok? Eu acabei de pensar uma maneira muito didática de explicar a questão das setinhas no círculo, que envolve beijo, mas eu não vou descrever ela. Eu vou deixar a imaginação para as pessoas que têm 18 mais entenderem sozinhas. Todo mundo aqui deveria ter 18 mais, mas, enfim, é isso. Então, ó, esse é o motivo pelo qual esse tipo de coisa acontece, por que as quinas são da maneira que elas são, tá? E aí, vamos lá. Vou pegar essa imagem aqui que eu construí para vocês do zero, com todo o ardor e todo o desenho do mundo. Eu não peguei ela no Dream. Eu não consigo ler. Isso é uma imagem de site com marca d'água, tá, gente? É só uma imagem genérica e ela é útil para esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Eu vou colocar todas as luzes aqui, ó, a seta com essa bundinha aqui. E aí, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa seta aqui está muito próxima da bundinha, não exatamente. Então, aqui é muito claro. Aqui, peronomútil. Aqui, peronom menos ainda. Aqui, peronomútil. Ok? A esfera eu já dei a vibe de como ela é, tá? Então, tipo, isso aqui, gente, é um ótimo exercício para a gente fazer, tá? E eu gosto muito nessa nesse tipo de exercício de fazer o quê?
essa superfície aqui vai ser a superfície zero. Isso quer dizer que a bundinha da seta está apontando perfeitamente para dar um beijinho na normal dessa seta aqui. Então aqui é a luz absoluta, certo? Eu vou pintar ali de branco, considerando que isso aqui seja um, um icosaedro. Quem falar D20 é nerdola, tá? Quem falar icosaedro é, é nerdola de outra marca, na real, se a gente parar para pensar, mas enfim. E aí, ó, o que acontece é, se eu não me engano, o ângulo entre cada superfície de um D20 é papo de 30 graus. Só que como ele é um sólido platônico, a diferença entre esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ou seja, o ângulo que existe nessa aresta, é o mesmo que existe nessa, que é o mesmo que existe nessa, que é o mesmo que existe nessa. São todos os ângulos iguais, porque é um sólido platônico. Para quem não sabe o que é um sólido platônico, é um sólido que é... Ele é... Peraí, eu esqueci a definição. Mas assim, isso aqui, ó, não é um sólido platônico, porque os lados não são iguais. Isso aqui não é um sólido platônico, porque os lados não são iguais. O D12 é um sólido platônico, porque todos os lados são iguais. O cubo é um sólido platônico, porque todos os lados são iguais. Mas é basicamente isso que faz, uma das coisas que faz um sólido platônico ser um sólido platônico. É todos os lados do objeto serem iguais. Todas as faces do objeto serem iguais. E aí, ó. Então, agora a gente vai começar um pouco de matemática de desenhista que todo mundo odeia. Eu vou vir aqui e pegar esse esqueminha, ok? HSB, tá? Ou HSBA, o A hoje vai ser irrelevante. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Lá na luz máxima, a luz era isso aqui. Ô, não rabisca não, não mandei tu rabiscar, me respeita, né? Então, não sei se vocês sabem o que é o HSB. Eu vou começar explicando só o que é o B. B de brightness. Brightness significa luminosidade, ou brilho, ou brilhosidade, ou branco, ou whatever, né? Qual é a questão? Se a gente parar para pensar, olha só, matemática aqui. Quantos ângulos eu vou ter que andar até eu chegar para o lado oposto desse objeto, né? Vou aumentar a saturação aqui, só para eu fazer. Então, eu tenho, esse aqui é o zero, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, que está, na verdade, encostando no tracejado, e essa superfície aqui tracejada, ó, tá indo aqui que é 5, tá? São 5 passos de distância. Isso quer dizer, se eu tenho 5 passos de distância, todos iguais, isso, assim, é uma propriedade dos sólidos platônicos, você poder fazer esse tipo de cálculo, tá? O que a gente vai fazer? 100 dividido por 5, 20. Então, eu tenho aqui 80% pei. Isso vai ser a cor dessas superfícies aqui, ó. Todas as superfícies que encostam, que têm arestas com ela, andam 30 graus. E se anda 30 graus, vai andar 20%. Então, de 80 vai para 60. Cadê o 60? 59, gente. 59, 60, mesma coisa. E aí, ó. Aqui é igual, só que eu vou fazer aqui, ó. Tá, eu não vou fazer isso, porque eu vou deixar para fazer isso depois, para vocês me acharem mais maneiro. Não vai fazer diferença nenhuma no quanto vocês me acham maneiro. Porque se vocês forem pessoas sãs, vocês não me acham maneiro. Tá? Tipo assim, a gente tem que achar maneiro gente que não fala besteira. Aí eu posso fazer isso aqui também, ó. E preencher, porque eu sou preguiçoso vagabundo. E aí depois eu vou andar do 60 para o 40.
aqui é 40, pã, tá? E aí, olha só, eu tenho aqui a sombra, não era essa camada, é essa camada aqui que eu quero apagar, do meu bloco. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar umas linhazinha branca, porque toda quina tinha luz, né? As quinas têm luz, então, ó. Pô, mas pera aí, a luz brancona? Não, gente, claro que não. Tipo, tem que ser mais branca do que esse e com esse, mas essa aqui embaixo não pode ser tão clara. Então eu vou fazer um fake news aqui e pegar essa e usar de referência. Ou talvez pegar essa, eu vou ver o que que fica melhor, que aí é no feeling mesmo, dane-se. Né? Então eu tenho o meu bloco, ó, pum, essa sombra. Uma coisa importante só de entender aqui é o seguinte. Oi, peraí, essa aqui, né, é entre o escuro e o escuro, pode ser uma sombra melhor, porra, Gabriel, né? Tá. É... Ó, viu? Ficou bem melhor. Pei, né? Então, tipo, o que acontece aqui é, a gente tem esse andar de 20%, né? A porcentagem de mudança não vai ser sempre 20%. Só é 20%, né? O Abiru perguntou aqui, a porcentagem de mudança sempre vai ser 20%? Não, ok? Por quê? Isso aqui é um sólido platônico e, por acaso, esse sólido platônico anda de x em x graus para fazer 360 dividido por... Não é essa divisão, porque ele tem ângulo. Eu não vou me lembrar o cálculo, mas, tipo, ele anda em ângulos sempre iguais, porque ele é um sólido platônico. Então, né, não... Aí dá para eu fazer esse tipo de divisão, ok? Mas eu vou falar, o 20% é um número muito importante. De todos esses objetos aqui, eu escolhi o icosaedro para dar esse exemplo por um motivo muito importante, tá? Mas, enfim. Agora, vamos falar de uma última coisa que é muito importante, principalmente quando o nosso objeto se torna um pouquinho mais refletor, que é o quê? Tudo isso aqui foi para o saco, se tornou irrelevante. Isso aqui, muito importante, tá? É... E agora vamos para o Sol, né? E agora, vamos adicionar uma nova coisa aqui no caminho, que é o quê? O observador. Né? Pã. E o cabelo de cebolinha, porque já entrou. Então, a gente tem aqui o nosso observador. Por que, que o observador é importante? Né? Pelo seguinte, se a gente observar o objeto no vácuo, essa parte aqui é a parte mais luminosa do objeto. Mas, para este observador, que eu botei no lugar errado, e vai dar errado se eu continuar com esse observador aqui, porque o olho dele está muito baixo, eu vou fazer assim, ó. Tururu, 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 tanto, ok? Aí agora faltou a orelha. Ok? Cara, desenho muito. Desculpa aí, gente. Eu sei que vocês todos são ilustradores, mas não tem como vocês me barrarem. Olha isso. Sou a próxima Tarsila do Amaral. Não tem como me vencer. Queria eu ser a Tarsila do Amaral. Então, tenho aqui meu personagem. Né? Aqui é o ponto mais luminoso do objeto no vácuo. Né? Agora, qual é a questão? A real é que isso para nós importa pouco. O que importa para a gente é a luz em relação ao nosso olho. Então, de novo, gente, isso aqui não é uma explicação de física ótica, nem de biologia.
A verdade é que as coisas são o oposto completo da explicação que eu vou dar, tá? Mas é como se o olho soltasse um raio detector, ó, que tem um ângulo para essa bola. E ó, o que a gente vai fazer é, o raio detector do ângulo bateu bem aqui. Nesse lugar aqui, eu vou fazer a reta normal. Ou 90 graus. Porque eu sei que vocês já esqueceram do que é a reta normal, que é 90 graus. Né? E aí, olha a loucura. Se esse ângulo aqui é x, você vai traçar x aqui e... Esse é o ponto mais luminoso. Peraí. É... Ok? É... Se vocês não fizerem barulhinho, vai ser mais difícil calcular, tá? O barulhinho ajuda o cérebro a calcular as coisas. Mas, assim, zoeiras à parte, lembra agora quando eu peguei meu controle e o meu controle tinha uns ângulos que não exatamente eram os ângulos que eu tinha acabado de falar para o meu rosto? Porque como o objeto é mais refletor, quando o objeto é refletor, isso aqui importa mais. Quando o objeto é opaco, essa luz aqui importa mais. E eu vou explicar por quê. Sim. Se você não entendeu mesmo, eu posso explicar. Eu não sei se é meme ou se não entendeu. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu vou falar outra parte disso que eu acho que vai ser mais fácil explicar, tá? Que é o quê? Por que aquela parte é mais luminosa, tá? Vamos fazer um círculo de novo. Plim. Opa, plim. Isso aqui é a luz. E agora eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o observador, tá? E aí eu vou desenhar um olho aqui, só para vocês entenderem que isso é o observador. O observador é um plano, tá, gente? Tipo, é o plano da sua íris, ou é o plano da câmera, que nunca é plana, mas a gente finge que é um plano para facilitar o cálculo, ok? E eu vou mudar isso aqui de lugar para ser, sei lá, aqui, né? Bom, vamos lá. Quando o objeto é opaco, a relação da luz com a superfície do objeto é mais importante. Porque o que acontece aqui é, o que é um objeto opaco? Ele é um objeto que ele não é assim. Ele, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui é a superfície de um objeto opaco. Em geral, tá, gente? Sempre vai vir alguém, ah, mas aqui tal coisa. Sim, beleza. Sempre tem uma exceção para negar tudo o que eu vou falar. Mas, na média, é isso. E aí o que acontece é, quando a luz bate aqui, ela vai para várias direções diferentes, né? Então, por isso que eu fiz esse símbolo aqui com as luzes batendo numa superfície opaca. Porque o que acontece é, se na média ela está a 90 graus daquela superfície, quer dizer que mais luzes vão ser refletidas para mais lados, porque a luz aqui é mais forte, tá? Tipo, isso faz... de novo, é porque tipo, eu sei o que é explicação física, mas ninguém quer ouvir, tá? Tipo, e ela demora. E eu vou ter que estudar um pouquinho para dar ela certinho sem errar, né? Mas o que acontece é, tipo, quando está a 90 graus da superfície, basicamente
Tipo, a realidade é que todo material tem um pouco de reflexão, tá? E a própria maneira como a luz funciona, por ser meio partícula, meio onda, faz com que ela vá em todas as direções. Isso é o que a gente chama de estourar a luz, tá? Agora, e se isso aqui fosse liso de verdade? Ou seja, um objeto refletor, um objeto polido, né? Isso quer dizer que a luz ia bater aqui e ela ia voltar na mesma direção, irmão. Porque reflete. Se ela reflete, não estoura e vai para todos os lados. Honestamente, eu acho que essa parte não é difícil de entender. Se reflete, bate, volta, fim, peronomútil, né? Então, a luz não estoura e vai para todos os lados, então o objeto não se ilumina por si só, tá? Então, por que que objetos refletores importam mais para o olho? Pelo seguinte, ó, vou pegar a normal do olho, vim aqui até a superfície. Aqui é a superfície, 90 graus, repetir esse ângulo, vai ser ali. E aí, ó, se esse objeto reflete, tipo, quer dizer que está indo quase toda a luz direto no olho da pessoa. E menos luz está estourando, entre aspas, né? Então, por isso que objetos refletores, eles só são claros nos pontos onde tem luz, ok? Eu vou desligar aqui o Discord para a gente pegar objetos que eu tenho aqui em volta de mim. Desligar o Discord não, eu não vou sumir. Desligar Vou desligar o Discord porque acabou a aula, gente. Valeu, boa noite. É... para eu pegar aqui, abrir a câmera e usar, ó, um objeto refletor. Tipo, vocês não vão ter como ver isso, mas eu juro que é verdade. E eu tenho que... Ah, não. Mas, enfim. Ó, vocês estão vendo a hora que a tesoura estoura assim a luz? Isso é porque, se vocês pararem para ver, o ângulo que está indo em direção certinho à lâmpada e à câmera de vocês, tipo, em relação à superfície da tesoura, é igual. Então tem a superfície da tesoura está aqui. Aí tem o ângulo aqui, certo? E aí qual é a questão? Esse ângulo aqui, ó, vou tentar fazer aqui para ficar mais visível. Esse ângulo aqui é o ângulo onde está a câmera e do outro lado, será que não? Os gays me ajudando? E no outro lado, ó, o dedinho está apontando para a luz. Se o ângulo do meu dedão e o ângulo do meu dedinho forem iguais, né? Em relação a essa normal aqui, oh, super reflexo, né? E aí, ó, o que que acontece aqui nessa parte da tesoura que é redonda? Lembra que no redondo refletia um pouquinho de tudo? Então, ó, tem uma. Posso até aproximar, ó. Vai ter uma linhazinha aqui de luz, que é aquela parte especificamente da curva que a normal bate com a minha lâmpada, né? Então, essa é a lógica, tá? Agora vamos lá. Eu falei disso tudo para dizer o seguinte: a maior parte disso é completamente ignorável. Vocês só precisam ter uma ideia de que é isso, ok? Tipo, o que acontece é, ah, a gente precisa olhar para as coisas, entendendo que é mais ou menos isso que acontece, para a gente usar isso na hora de desenhar. Por que eu digo que vocês não precisam saber isso de verdade? Pelo seguinte, o mundo é caótico para um cacemba. Tipo, só de olhar para mim agora aqui, ó, nesse momento aqui com a luz, olha só, tipo, a camisa. A camisa faz assim, ó. Tipo, já estragou tudo. Né? Tá de sacanagem a camisa. Como é que eu vou calcular a superfície? Que se eu me mexo um pouco, a superfície mudou. Mas só que essa camisa é preta, isso aqui é. Eu sou meio branco, sou rosinha, sabe? Então, tipo assim, o mundo é tão caótico que você só precisa ter uma ideia geral de como a luz funciona para fazer o que você precisa, para saber onde é claro, onde é escuro. Se a ideia geral está certa, provavelmente o seu desenho vai estar certo, tá? Então agora a gente vai para a parte mais relevante da aula. E eu vou desligar a câmera aqui de novo e compartilhar a tela.
Tipo, eu só faço essa parte da explicação, tipo, a principal coisa que vocês precisam saber. Numa superfície que é opaca, ou seja, ela não é refletora, como por exemplo uma coisa metálica, o que importa é se as setinhas estão se beijando ou se a setinha está dando outro tipo de beijo. E quando o objeto é metálico, vocês têm que incluir o observador nessa análise. Ou seja, se a luz do ângulo bate com a mesma luz do observador, está tudo safe. Ok? Então, ó, eu vou deixar aqui o modelo de tudo que a gente aprendeu nessa aula. Deixa eu tirar o bracinho. Pei. Cadê a caneta? Ah, ó, eu vou fazer uma cópia disso. Já sei, ó. O que vocês precisam saber dessa aula? Objeto. Qual o contrário de opaco? Opaco. Ou mate. Ou é só com um E. Eu não sei como é que é. Mate. Igual batom mate. Como é que é o nome disso? É com um T ou com dois T, gente? Alguém me ajuda aí. E aí, ó. Isso aqui é a luz, né? E aí, ó. Ah, é com dois T's, então, ó. Pã! Sempre foi dois T's, tá? Eu sempre soube. Muita luz, pouca luz. Basicamente, se a seta da superfície e a seta da luz estão indo na mesma direção, muito escuro, tá? Objeto refletor metálico, né? A gente tem de novo luz, só que agora a gente tem observador e a gente tem superfície. Se não era isso que eu queria fazer. Pronto. Se o observador tem que olhar para o objeto, né, ô Gabriel? Como é que tu vai fazer o exemplo assim, ô seu criminoso, bandido, né? Ó, se isso aqui, pã, esse vai ser o ponto luminoso, onde os ângulos são iguais, tá? Tipo, isso aqui é o resumo de 90% do que vocês precisam saber. Qual é a questão? E aí vem a parte chata. O mundo, como um todo, é um pouco dos dois. Não existe um objeto 100% refletor e não existe um objeto 100% opaco. Então a gente vai somar essas duas coisas quando a gente estiver brincando, tá? Então, vamos para o nosso exemplo. Ó, gente, então, eu fiz essa line art aqui tirando uma foto do meu braço, tá? E aí eu desenhei por cima, ok? Só, tipo, tracing, rapidinho. Quem faz tracing de foto de atores famosos tá errado, tá? Tem que fazer tracing, foto só de coisa sua, tá? Eu posso explicar sobre o Vantablack, todo esse tipo de coisa, tá? Honestamente, é mó besterol do caramba. Mas vamos lá. Não que a coisa química seja besterol, mas principalmente a luta que deixou famoso, a coisa do Vantablack, é um pouco besterol. Mas enfim, depois a gente fala disso, porque não tem nada a ver com a. Mas eu tenho aqui o meu bracinho, né? E eu vou falar que a luz está vindo daqui, ó. Will, como eu vou saber onde eu clareio e onde eu escureço? O braço não é um objeto muito metálico. Então, ele é mais opaco. Então, isso aqui, para mim, é mais importante.
Ai, se o braço está todo suado depois de horas de academia, aí vira mais metálico, porque tem água em cima, você entendeu. Bom, quando a gente está fazendo um braço, antes de fazer o braço, eu acho que eu vou partir para o vamos partir para o braço mesmo, que se exploda. Eh, Quase todo mundo aqui tem alguma experiência de desenho, então espero que seja tranquilo. Se tiver muito advanced aqui o meu exemplo, me falem, tá? Mas qual é a principal questão aqui? Vocês precisam saber um pouco sobre a anatomia de um braço, tá? Para saber um pouco da anatomia do braço, eu vim aqui, ó. Essa aqui é a foto do meu braço, tá, gente? Foi hoje de manhã que eu tirei essa foto. Ó, eu vou vir aqui e eu vou fazer, só para constar para qualquer pessoa que saiba disso de maneira mais profunda, ok? Eu estou fazendo uma fake news, que é só para a gente verificar o volume. Porque se eu fizer essa marcação do volume com a perspectiva, vai dar tudo que eu vou mostrar agora errado, tá? Mas é o seguinte, ó. É como se fosse assim a superfície do braço. Ai, Gabriel, como é que você sabe exatamente o que é isso, a superfície do braço? Então, várias coisas me apontam para isso, tá? A primeira é uma análise com base naquilo que eu acabei de ensinar para vocês. Como assim? Sim, eu estou fazendo um wireframing mais ou menos do braço. Eu acho que o wireframing é muito legal para mostrar algumas coisas, ok? Só que, ó, por que, que eu estou fazendo o wireframing desse jeito? Vamos lá. Qual é a parte mais clara aqui do braço? Essa aqui. Então eu posso pressupor que a luz veio daqui, né? Ui. E aí, olha só, conforme vai virando, ele vai se tornando mais escuro. Então eu posso presumir que esse ângulo é bem arredondado. Aí aqui, não sei se vocês concordam, ó, fica um pouco mais escuro de repente, um pouco menos, um pouco mais. Então eu posso presumir que tem esse tipo de curva aqui. Se eu pegar agora essa luz aqui, ó, tipo, aqui é um degradê bem suave, então eu posso presumir que não vira muito. Aqui o degradê também é suave, aqui de novo, é um pouco mais suave. Eu estou exagerando muito essa curva, tá? Para explicar o que, que eu estou falando. Aí, e nessa parte aqui, ó, aqui é uma curva suave. Aqui não tem um escuro, isso quer dizer que isso mudou de direção em relação ao ângulo da luz, voltou para cá. Escureceu muito, né? Se vocês verem o meu wireframe que eu marquei, todo segue mais ou menos essa lógica, né? Então, isso é uma ótima maneira de vocês entenderem tridimensionalmente um objeto só através da sombra. Pô, Gabriel, mas eu preciso entender um objeto tridimensionalmente só através da sombra? Se você quiser fazer um objeto que seja entendível tridimensionalmente só através da sombra, sim. Wireframe é... Peraí. Qual é a tradução de wireframe? Eu não sei. É o tipo de coisa que os gringos imaginaram e a gente não tem uma tradução muito boa. Mas basicamente é criar linhas que definem de alguma maneira a profundidade do objeto, ok? A real, malha. Muito obrigado, Bel. Malha é a palavra, ok? A verdade é que isso aqui é feito dessa maneira, tá? Ela é tridimensional. Porque existem, tipo, por que que se chama wireframe? Porque tem essa brincadeira aqui, ó, que eu não sei se vocês já viram, tá? Eu não vou conseguir fazer isso com esse brush, eu vou ter que fazer com esse, mas ó, esse aqui é reto, esse aqui muda um pouco, esse aqui muda muito, esse aqui nada, esse aqui muda muito, esse aqui muda um pouco, esse aqui é reto. Vocês estão vendo um pouco de tridimensionalidade? E aí, ó, tchum, 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 tchum. Wow, so 3D, oh my god, very three-dimensional, né? Exato, tipo uma topografia dos objetos, ok? E a gente não precisa fazer com
os dois wireframes. Tipo, eu fiz aqui só com um lado, porque é o bastante para eu entender, tá? E aí, com isso em mente, o que a gente vai fazer é, eu vou tentar dividir a luz aqui do braço, basicamente em 3 tons: claro, médio, escuro, né? E eu vou tirar aqui o braço. Eu posso manter o braço ali como referência. Até mais legal para quem não sabe muito de anatomia ver. Você vê que eu não vou fazer claro com branco, tá? Eu vou começar pelo médio. E aí eu vou fazer o quê? Porque eu sou preguiçoso, eu vou duplicar essa line art, vou cancelar isso aqui e vou preencher minha line art, porque eu sou vagabundo e preguiçoso, que se exploda, tá? E como eu sei que isso aqui é uma sombra do meio do caminho? Eu parei bem aqui no meio, tá? Se a gente olhar aqui no meu, ó, o B de brightness, de branco, de black, é brightness, tá? Essa é a palavra certa. Só que é só porque o B, por acaso, significa muita coisa. Nesse caso aqui, ele só significa brightness, tá, gente? Mas, enfim, a tradução é brilho ou luminosidade. Tá mais para luminosidade do que brilho, mas enfim. Então, ó, eu fiz aqui um tom meio do caminho. Vou botar mais meio do caminho ainda, só para deixar bem meio do caminho mesmo, né? E aí, ó, minha luz, vou fazer uma camada em cima, vou fazer o quê? Eu vou botar para 70%, tá? Algo entre 70% e 30%, ok? E aí aqui vem uma coisa que não é uma verdade universal, só é uma coisa que quase todo mundo que trabalha com cel shading usa, que são os 20% de brightness. O que acontece é, se você pula algo entre 20% e 30% de brightness, você tem uma diferença grande de, de contraste, grande o bastante para fazer uma diferença grande no volume. Tá? É um contraste muito perceptível, algo entre 20%, 20% e 30% de brightness. Ok? Principalmente quando a gente está nesses tons médios. Eu vou falar um pouco disso, mas esse 20% é meio que uma. Entre 20% e 30%, deixando claro. É meio que uma regrinha fácil de aplicar que não dá muito problema. Né? Então, eu vou vir aqui e pegar tudo aquilo que eu acho que é a parte mais luminosa do meu objeto. Vou fazer com mais grande. Então, no meu trabalho, tipo, pessoal, eu trabalho mais com Ashura do que eu trabalho com outros tipos de coisa, né? Tipo, Ashura é tranquilamente a maior parte do que eu trabalho. E eu acho que trabalhar com Ashura é muito bom para entender isso que eu estou falando, e eu já vou explicar por quê. Mas a Ashura te obriga a ser matemático com as sombras, tá? Quem não é matemático com as sombras faz desenho cinza, ok? E não que seja um problema fazer desenho cinza, mas você não tem contrastes por dentro. Então você meio que tem que aprender a matemática da sombra para saber o que você está fazendo, tá? É, eu posso dar exemplos disso que eu estou falando depois, né? Então aqui eu tenho um mapeamento bem vagabundo da luz. E aí eu vou fazer um mapeamento da sombra. Vou adicionar uma camada. Se eu tinha 50, menos 20, vai para lá para 30, né? E agora eu vou fazer a sombra. Eu esqueci de fazer uma coisa relevante. Não, não é alpha lock. Eu tiro o alpha lock. Clipping Mask, porque eu sou preguiçoso. Para quem não sabe o que é uma Clipping Mask, tá? É só um jeito de, ó, eu não rabiscar nada que esteja fora das camadas abaixo, né? Tipo, se vocês não souberem muito, eu posso explicar com mais calma o que é certinho, menor problema. É só porque eu estou assumindo que um pouquinho do pintura digital vocês já sabem. Mas
é muito importante que vocês se sintam seguros para perguntar o que vocês não sabem, tá? Eu não tô diminuindo quem não sabe, não. É só porque, tipo, eu quero mais que vocês entendam como a gente usa valores do que como usar a ferramenta digital, mas é legal saber usar a ferramenta digital também. Então eu tenho aqui, ó, o meu mapa da luz, né? Exato, Clipping Mesh, que é um stencil da camada que você tem embaixo, né? É uma ótima maneira de explicar. E isso aqui já é uma maneira muito boa de eu resolver o meu problema de luz e sombra, tá? A partir disso, eu posso fazer o quê? Na minha camada de luz, eu vou de novo. Aí agora o que acontece é, eu posso ainda andar 20%. Só que qual é o problema de eu andar 20% aqui? Quanto mais para fora do meio, menores têm que ser os valores. Como assim? Agora, se eu andar 20% para cá agora, eu vou parar em 90%. Vocês vão ver a merda que vai ficar. Tá um pouco claro demais, né? Então, em vez de andar 20, eu posso andar 15%. E aí eu posso tchui, 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 bulibili, bulibili, tchuiruiruiri, né? Aqui. E na sombra, vou fazer a mesma coisa, mas o contrário. Eu vou para 15. Nossa. Sombra o barulho é diferente, tá, gente? Sombra o barulho é dark. Uou. Ué. Ué. Uou. Ok? Agora, é o seguinte. Vocês devem estar olhando para isso e se perguntando, mano, isso está feio para um caralho. Por que que? Então, eu só estou fazendo um mapeamento. Eu não estou me importando agora com ser uma sombra bonita ou feia. Isso é bem mais complexo e diverso. Tá? Isso depende de muitas outras coisas. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coisa que vocês deveriam ser proibidos de fazer, tá? Não façam isso como uma maneira de fazer sombras, ok? Eu juntei todas as camadas e vou vir aqui no dedinho, que é o Smudge Tool, e vou fazer assim, ó. E vou dar um smudgezinho em tudo. Tipo, se vocês quiserem, vocês podem ser muito mais técnicos e fazer um Gaussian Blur, né? Só que aí, não façam Gaussian Blur, não costuma dar certo. Porque qual é a questão aqui? Por que eu estou fazendo isso? Agora que eu já distribuí de maneira relativamente satisfatória a minha distribuição. Peraí, eu fiz uma besteira muito grande. Volta tudo, Gabriel! Volta tudo! Gente, olha só, isso é muito importante, tá? Dupliquem as suas camadas antes de fazer merda nelas. Super aula. Mas, tipo assim, o Smudge Tool não é a ferramenta correta, tá? E quem está usando o Smudge provavelmente está perdendo muito textura, está perdendo muito qualidades importantes para o desenho. Smudge Tool pode servir bem para tipo fazer um degradê mais amplo com coisas que você vai pintar por cima, esse tipo de coisa. Pode servir bem para estudos como esse, que eu não estou me importando em fazer a textura do braço, tá? Mas essa que é a questão. O Smudge serve como, assim, como ferramenta, a gente só usa ele para base. Só é o caramba, tá? Só é o cacete. Isso é uma coisa muito importante, tá? Sempre que eu falar só e tudo que eu falar aqui, tem maneiras de fazer de outro jeito, então dane-se, tá? Mas é que, tipo assim, de maneira geral, a gente evita o smudge, principalmente porque a gente perde muita capacidade de fazer textura e enriquecer nosso desenho com textura. Não ligo para textura, quero que meu desenho seja lisinho. Tranquilo, problema teu, faz, faz assim e seja feliz com a sua decisão horrível, tá? Sem julgamento para quem está fazendo desse jeito, tá? Assim, vocês podem ter mau gosto à vontade.
Brincadeira, tá, gente? É só tipo, eu uso muito o Smudge Tool, mas é isso, eu uso meio que numa camada embaixo, onde, tipo, para mapear, né, as coisas, para depois eu fazer o que eu quero. Então eu tenho aqui, ui, a sombra do meu carinha. Só para constar, qual é a opção melhor do que Smudge? Pintar isso, tá? Você vem aqui, para mim isso vai ser difícil, tá? Eu até mostrar um bom exemplo, porque eu não costumo usar pincéis que fazem degradê. O meu estilo de trabalho é muito duro. Tá? As sombras que eu uso são muito duras. Mas vou pegar essa camada aqui e vou fazer fake news aqui. Aí, ó. Por isso que eu não gosto de usar esses pincéis, porque como eu não uso, eu não sei quais eu tenho que usar para isso. Mas o ideal é fazer isso, é tipo pegar um pincel que seja feito para aquilo, o pincel que tem a textura que você quer. Será que esse aqui vai ter textura? Talvez tenha textura, mas não tenha tamanho. E aí, ó, tipo, eu faço o degradê entre um e outro com a textura que eu quero. E aí eu vou aplicando assim, tá? Gente, só para quem não sabe, ó, esse aqui é o meu estilo, tá? Tipo, isso é importante, tá? Então vocês vão ver que eu uso muito mais cel shading, né? Tipo, eu não uso tantos degradês. Os degradês que eu uso são quebras muito pequenas da sombra em uns lugares muito relevantes, se ela, tipo essa pontinha do nariz ali no olho, onde se ela fica muito dura, tipo estraga um pouco a imagem e tal, né? Mas então voltando para lá. Então, um dos jeitos de fazer é isso aqui, ok? Tipo, é com uma textura, você pega essa base horrível que a gente fez de luz e sombra e você vai expandindo ela, tá? Isso é uma das maneiras de fazer. Existem outras maneiras, tá? Essas são as duas que eu faço quando eu quero fazer esse tipo de trabalho, né? Bom, dito isso, só para vocês verem uma coisa, eu vou pegar aqui essa outra foto aqui do meu braço e vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, pam, curvas. No Photoshop isso teria sido muito estupidamente mais fácil de fazer, mas deixa eu ver se tem outra opção. Não. Que aí eu vou fazer isso aqui, ó. Blade. Não, peraí. Fiz besteira. Primeira coisa que eu vou fazer é Hue Saturation Brightness, tirar completamente a saturação, que é tirar as cores. Vamos ver se ficou parecido, ó. Não muito, mas tá mais ou menos no mesmo caminho, ok? De novo, isso é até uma coisa que, tipo, o Carlos falou no workshop dele. Eu espero que ele não esteja me ouvindo, mas eu estou roubando isso que ele falou. Na verdade, uma coisa que, assim, qualquer pessoa com sanidade fala, tá? Mas é o seguinte, se você se o seu objetivo é copiar igual, nada disso que eu estou falando importa, tá? Tipo, é mais fácil você copiar pixel a pixel. O meu objetivo aqui não é copiar igual, é fazer um braço musculoso igual o outro é um braço musculoso e numa posição relativamente parecida. Então, tipo assim, meu objetivo não era copiar, então tá parecido bastante para mim. Valeu, falou. Até porque se eu fosse copiar, eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ia vir, botar uma malha. Cadê? Ai, tô no botão errado. Ah, não, é aqui mesmo. Canvas, Drawing Guide. Ia fazer uma malha e ia copiar malha quadradinho por quadradinho, né? Deixa eu tirar essa malha porque ela vai me atrapalhar. Mas, ó, por que que eu deixei esse braço aqui em preto e branco? Para a gente fazer o seguinte com ele, ó. Diminuir aqui de novo. Não é balanço de cor, é curvas. Isso é uma coisa que me deixa muito triste no Procreate. É que não tem um teclado para psicopatas como eu. Ok? Gente, explicar a lógica disso aqui vai ser muito difícil, tá? Mas basicamente o que eu fiz foi reduzir os contrastes, né? E olha só, se a gente vê aqui, comparado com o meu primeiro, bate.
relativamente parecido e principalmente, ó, o meio tom tá pertíssimo do 50, o primeiro tom escuro é full preto, o outro é branco. Por quê? Porque eu fui burro nisso e aí foi um erro meu. Eu não. Volta, volta. Para ficar como eu queria com as curvas certinhas, eu teria que fazer, se eu não me engano, aqui o 50%, e aí aqui é o outro. É tão mais fácil fazer isso no Photoshop, vocês nem imaginam. Era Ctrl L, ou era aqui assim? Não, é mais radical. Mas enfim, pronto. Aqui vocês devem ver o super escuro mais escuro, todo esse tipo de coisa, né? Mas realmente sem o Ctrl L, muito mais difícil fazer isso. Então, isso aqui é importante, tá? Agora, a gente acabou de falar isso tudo no preto e branco, mas o mundo não é preto e branco. O mundo é colorido. Por exemplo, esse braço aqui, que é o meu braço, tá? Gente, só para provar que esse aqui é o meu braço, eu tenho aqui, ó, uma foto minha fazendo exercício hoje de manhã, tá? Então, ó, vocês veem mesmo braço, tá? Importante. É... Pô, eu, hein, faço exercício todo dia. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora é, vamos colorir. Então, qual você quer que seja a cor dessa pessoa? Né? Vocês querem que seja uma pessoa branca, azul, azul, verde? Bom, estão falando aí azul e verde. Então, vamos para o azul. E aí, de novo, azul. E aí, ó, eu vou botar saturação. Saturação já vai variar. E principalmente aqui, ó, brightness, 50%. A saturação eu posso diminuir um pouco, deixar perto dos 50%. E vou fazer o quê? Como eu sou preguiçoso e vagabundo, eu vou duplicar minhas linhas e preencher. Tá maluco que eu vou ficar pintando, né? A real é que se eu pegar o meu braço antigo e jogar em cima desse, não, fazer o contrário, o colorido, sobe camada, por que você não tá subindo? Tchum. Ah, peraí, uma coisa que tá, tum, né? E vim aqui, ó, né? O multiply não vai ser muito bom para isso. Cadê? Era Call of Dodge ou Overlay? Overlay. Pronto. Eu nunca lembro os nomes das camadas certas. Ok? E de maneira geral, tenho aqui o braço de uma pessoa azul. Tá? Mas, só para a gente ver como é que esse processo acontece, né? Tipo, e fazer ele de fato, vai ser a mesma lógica. Aumentando 20%, aí aumenta 15%, e aí aumenta 5%, 10%. Tá? Uma coisa que eu quero fazer aqui com vocês é, vamos testar agora um pouco esses valores que eu fiz, por exemplo, na foto do meu braço aqui. De novo. Ah, não, tem uma coisa que eu quero falar importante, eu não sei por que eu pulei isso. Então, tipo, se eu quiser só mexer numa coisa monocor, quase que eu pulo uma coisa super importante da aula, tô doidão, gente. Hum. Bom, gente, para quem está no Procreate, o Procreate faz isso aqui, ó, que é muito legal, tá? É essa harmonia aqui, tá? E aqui, ó, você tem vários tipos de cor: complementar, análoga, triádica, tetrádica. Eu vou usar os flips complementary porque isso é uma maneira muito boba, muito fácil de você implementar e você não ter que pensar muito no seu projeto. E aí vamos lá. Isso aqui funciona muito bem quando você está fazendo um personagem num fundo abstrato, tá?
não funciona bem isso que eu estou falando quando ele está num cenário que tem luzes, e aí você tem que pensar qual é a cor daquela luz, todo esse tipo de coisa, ok? Então, isso é importante, tá? Que é o quê? A gente tem que adicionar variação cromática para nossa luz. E vocês sabem o que é a cor com complementar em Y ou split complementary, qualquer coisa assim? Vocês entendem o que são esse tipo de esqueminhas de cor? Análogo, triádico, complementar, esse tipo de coisa? Para de falar de cerveja, seus criminosos. Eu, hein? Tá achando que essa aula é palhaçada só porque eu falo um monte de besteira? Ela é palhaçada porque eu falo um monte de besteira, mas é importante eu saber, então, como é o negócio. Mas então, vamos lá. Só para constar aqui, primeiro, cor complementar. Cor complementar é um nome que só faz sentido para quem gosta de signo, porque pessoas de signo sabem o que é oposto complementar. Porque cor complementar é o oposto. E essa porra de nome não faz sentido nenhum. Porque ela não é complementar. Ela não está complementando nada. Ela é o inimigo mortal da cor. Ela está do outro lado, né? Mas, tipo assim, o motivo pelo qual ela é complementar é por outras coisas. Mas, assim, faz sentido. É só porque explicar para as pessoas quer dizer que eu tenho que explicar um monte de outras coisas. Não é tipo. E agora, cor análoga, ok? São cores amiguinhas, uma perto da outra. Né? E a gente vai usar a lógica da cor complementar para trabalhar de alguma maneira com a cor análoga, tá? Porque a cor análoga e a cor complementar, elas são a mesma coisa com uma distância maior uma da outra. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui o meu azul, tá? Eu vou aumentar um pouco o brightness porque tá me dando um ódio ver a cor assim. Ó, análogas, ela tá aqui e ela vem para cá ou vem para cá, vem para pertinho. Se eu me afastar mais, eu vou chegando cada vez mais perto de onde estava ali a complementar, tá? Então, ó, a cor análoga desse azul é esse ciano aqui das ideias. Olha para onde o verdinho estava lá em cima nas quitriádico, nas split complementares, né? Aquele verde quase amarelo. Eu vou, ó, chegando cada vez mais perto dali. Então a diferença entre o split complementary e o análogo é a distância da cor original. Mas, vamos lá, a gente vai usar isso aqui para a gente entender o seguinte. Se o meu objeto é azul, isso é um jeito fácil, ó, só lembrando por que eu estou usando isso. Isso é um jeito fácil e rápido de gerar variação e contraste cromático, ou seja, na cor, além da sombra, quando o seu desenho não tem nenhum critério objetivo de luz e sombra. Tá? Deixando bem claro. Isso, ou seja, isso funciona no vácuo como uma maneira de deixar o seu desenho mais rico, mas que talvez estrague o encaixe dele com o cenário. Vou explicar um pouquinho e eu acho que com exemplos isso vai ficar melhor. Mas por enquanto vamos usar essa fórmula que eu vou mostrar. Eu estou usando esse azul aqui. Se vocês verem, é a mesma posição, eu só aumentei o cromático. Meus complementares opostos são esse verdarelo aqui e esse vermelho, né? Vamos lá. O amarelo costuma ser uma cor mais clara nos nossos olhos. Então eu vou supor que esse verdarelo aqui é a luz e a sombra é vermelho. Tá? Então vocês só têm que saber isso. Verde amarelado é luz, vermelho é sombra. Por que a gente vai fazer isso? Isso que eu vou mostrar agora, em alguns programas é um pouco mais difícil de fazer, tá? Só deixando claro. Mas, ó, vim aqui, pum, peguei a minha cor. E aí agora a gente tem HSB. Só lembrando, H é hue ou matiz, tá? É basicamente a cor. Se eu tenho isso aqui, não, brush errado. Esse. Ó, tenho essa cor aqui. Se eu mudo a matiz, eu mudei a cor, mas ele está no mesmo valor e na mesma luminosidade, né? Ó, vou vir aqui, mudei de novo, mesmo valor, mesma luminosidade, mais outra cor. Pã, mesmo valor,
mesma luminosidade, outra cor. Gabriel, como assim mesmo valor, mesma luminosidade, outra cor? Eu vou vir aqui, ó. Essa barrinha, ela diz saturação. Saturação, que é o meio, diz o quanto aquela cor é forte ou não. Se eu botar a saturação em zero, isso aqui vai virar preto e branco. E aí olha o que acontece nessas 4 cores que eu coloquei. Elas são quase a mesma merda. E ó, se eu botar menos saturação ainda, não fez diferença porque isso é um problema do Procreate. Deveriam ficar iguais, tá? Mas Procreate, procreatando. E, de novo, teoria diferente de prática. Mas, enfim, no sentido de, às vezes, as coisas variam muito mais. Bem, sim, as cores têm valores diferentes, só que, tipo, no Photoshop você consegue fazer isso sem variar o valor das cores quando você muda a matiz. Ele muda só a matiz. O, o Procreate, ele compensa variando os valores e tal. Então, complica um pouco o meu exemplo, mas ficou muito parecido. Né? Parecido bastante para a gente dizer que é igual. Ou quase igual. Né? Só que, ó, voltando para cá, o que é a variação cromática? Né? Vamos fazer as luzes primeiro. Eu vou andar 20% a luz aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a saturação e, vamos lá, o meu azul está aqui. O meu amarelo esverdeado está lá para a esquerda desse azul. Né? Deixa eu pegar esse azul de novo. Caraca, eu tinha quase acertado. Mas enfim. Esse aqui pode ser bem mais. E vou um pouquinho para a esquerda. Porque nessa barrinha, o amarelo esverdeado que a gente tinha pego estava na esquerda. E esse pouquinho para a esquerda é bem pouquinho mesmo, tá, gente? Tipo assim, quase nada. E aí, ó. Tá, pode ser até um pouquinho menos. Não, tá bom. Pam, pam. Pei, pou, tigirigirim, tibiribirim, play, 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 parará, né? Eu deveria ter pego um objeto mais simples, né, para dar essa porcaria desse exemplo, e não um objeto que eu tenho que ficar desenhando por horas. Que Drawing Assist ou Clipping Mask. E aí, ó, eu sou burrão, eu desenhei na mesma camada. Mas dane-se agora também. Agora a sombra vai ser na camada certa. Peguei aqui a sombra de novo. Vou fazer o quê? 20% para baixo. E aí, se para a luz eu fui para a esquerda, para a sombra eu tenho que ir um pouquinho para a direita. E aí vou vir aqui, ó. Ué, não tá o Clipping Mask? Porra, criminoso. Eu achei que eu tinha acertado o Clipping Mask, hein? Clipping Mask me enganando aqui, bandido. Né? É... E aí agora eu vou fazer o quê? De novo, para luz, parte 2. Eu vou vir aqui e aí aqui eu vou andar 10%, 15% e vou um pouquinho mais para a esquerda. Então a parte mais luminosa aqui, a outra parte mais luminosa aqui, a outra parte mais aqui, prei, prei, tchum, pam, pum, plim, plim. E para essa parte mais escura aqui, eu vou fazer o quê? Botar aqui, ó, uns 15% a mais e andar mais para direita, né? Uma coisa, tipo, a realidade é que vocês podiam, o direita e esquerda ali que eu estou fazendo aqui, vocês poderiam ter posto em qualquer ordem, tá? É... Que isso, gato? Nossa, meu gato deu um miadão triste aqui, mano. E aí, ó, vou dar o merge de novo nessa coisa horrível. Tá.
Então, ó, só para vocês entenderem como eu escolhi as cores. Eu tá maluco? Essa aqui que é a cor. Essa aqui é a cor, ô. What you doing? Bem, essa aqui é a cor, né. Então, basicamente, ó, a gente vê que a gente tem opostos a ela, a gente tem no oposto complementar 2 cores, né. Ou se você pensar na roda, uma vai horário e outra vai anti-horário. Se você quiser, você pode pensar a mesma coisa com análogo. Que porra é essa? Não tem vermelho nenhum aqui não, né. Basicamente, isso quer dizer que aqui, quando você estiver fazendo, você vai decidir: sombra para a esquerda, luz é para a direita. Então, sempre que você adicionar uma camada de sombra, ou seja, um tom de sombra, você vai andando um pouquinho mais para a esquerda, porque eu decidi que sombra é esquerda. E aí, se a luz for para a direita, você vai cada vez vindo para cá. Tem uma hora que você teleporta para o outro lado, porque dá a volta igual no War, tá? Eu fiz aqui que para esse lado é a luz e para o outro lado é a sombra. Vamos ver isso aqui acontecendo, ó. Esse aqui é o tom médio. E aí, ó, na luz 1, aquela barrinha lá em cima, que é o rio, que é o matiz, vai um pouquinho para a esquerda. E aí vai um pouquinho mais para a esquerda. Aqui, ó, foi para, peraí, médio. Aí essa sombra aqui vai para a direita. E essa aqui, um pouquinho mais para a direita. Ok? E aí, claro, de novo, tá tudo feio de novo. Eu passaria o dedinho aqui para fazer a mesma coisa. Mas o que eu quero fazer aqui é, vamos pegar algumas imagens, né? Só para a gente analisar isso que eu estou falando, ok? Essa imagem aqui do Chris Hemsworth abaixado é fake news, tá? Não, não existe. Super fake news. Um absurdo. Pegaram a minha imagem e botaram o rosto do Thor em cima dela. Criminoso, né? Eu peguei aqui algumas imagens. A gente pode pegar outras imagens se a gente quiser para analisar, tá, gente? Rapidinho. A do Arrui, que é horrível, então não vou fazer. Eu acho que a melhor mesmo é a da Sula Moon, tá? Que a Sula é bem. Eu gosto da Sula porque os desenhos dela são aula, né? Mas vamos lá. Vocês vão ver que isso que eu falei é um pouco verdade no da Sula. Esse desenho aqui especificamente não tem tanta variação cromática, mas ainda assim tem, tá? Ó, vamos olhar aqui a barrinha. Isso aqui é mais ou menos ali no meio. Então o meio dela começou no 62, né? E aí, ó, eu vou para a luz aqui. O que vai acontecer, ó? Foi de 62 para 95, aumentou 30 graus, né? E aqui, ó, fui do médio tom para o escuro, aumentou, diminuiu 20 e pouquinhos graus. Então tá ali naquele range que eu disse, que é entre 20 e 30. Ah, ó, gente, todos os autores das imagens que eu peguei, deixa eu copiar aqui, ó, os nomes deles para vocês procurarem no Google, tá? Ok? Mas eu quero pegar, por exemplo, ó, aqui esse bracinho, que esse bracinho tem mais variação cromática. Ó, agora eu quero que vocês olhem lá em cima, onde está o 288, né? Se eu venho aqui para a luz, ó, ele foi mais para a direita. O meio tom vai ficar no meio do caminho entre o 305 e o outro. Então, tipo, a luz vai para um lado, a sombra vai para o outro aqui na matiz. Tá? Isso costuma ser verdade. Ok? Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui, que desenha pouco, né? Bem mais ou menos esse desenho, mas eu vou usar aqui para dar uma moral para vocês. Ó, o meio tom está aqui. O meio tom já começa 60%. Mas não parecia mais claro? Parecia, porque em volta está mais escuro. Aí, ó, aqui vai escurecer, vocês vão ver. Ó, isso aqui é a parte média do tom, que está ali perto de 60. Vou vir aqui, ó, para a parte escura do rosto dela.
deve mudar entre 15% e 25%. Ó. 62 menos 15% e 25% vai dar ali algo entre 45, por aí. 38, né? Dentro do número. Aqui, ó, PAN. Depois, ó, se eu subir um pouco, esse aqui vai subir um pouco mais, tá? Mas acho que de 70 vai lá para quase 90. Espera aí, isso aqui me deu golpe, hein? 62, 70, ó. Por que que esse golpe aqui aconteceu? Olha lá a distância cromática. Olha lá em cima, no lado de cima. E na saturação, como muda? Diminuiu a saturação, ou seja, chegou mais perto do branco e andou muito cromaticamente. Então, tem uma diferença de cor muito grande. Por isso que a gente vê como se um fosse luz. Mas, na real, nem mudou tanto em termos de luminosidade, né? Cadê? Esse aqui mantém bem no rosto. Vamos analisar. Bem, olha só a diferença de uma sombra metálica. Como, chegando nas quinas, que são a parte mais próxima aqui da leitura do observador em relação à luz. O que eu fiz? Fica mais brilhante. E temos esse maluco aqui, ó. O braço dele é um pouco menor que eu. Pum. Esse é o médio tom. O médio tom já começa lá embaixo, 30%. O médio tom claro, isso aqui é o Garruk. Esses são personagens de Magic, tá? Eu peguei muita coisa de Magic para usar como exemplo, porque o Magic, de maneira geral, ele é mais naturalista e realista. Então, o que eu estou falando vale um pouco mais. Por isso que eu trouxe, por exemplo, um exemplo de LoL, tá? Por que eu trouxe um exemplo de LoL? Porque o LoL toca o foda-se pra tudo que eu falei e faz tudo diferente. Por que LoL faz tudo diferente? Porque LoL pega, ó. E primeiro, tudo em LoL é escuro pra caralho. Para eles lançarem umas luzes e umas cores muito saturadas e muito maneiras, para deixar esses pontinhos brilhantes e interessantes. Ok? Só que, a diferença cromática já é muito grande, né? Porque o LoL não está se importando tanto com representar os volumes de maneira realista. Ele está se importando mais com causar um grande impacto na imagem. Só que, ó, se a gente vê aqui, ó, nessa parte que ele tem que ser um pouco mais realista, tudo que eu falei está um pouquinho aplicado em menor escala, né? Gente, eu acho que eu me demorei bastante nas explicações. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Acabou não dando tempo um pouco para a gente fazer mais comparações com coisas que vocês trouxeram, mas eu espero que a explicação de como funciona a luz e sombra, que era para mim o mais importante, tenha entrado um pouquinho, só um pouquinho bastante, para da próxima vez que vocês. Isso aqui deveria ser claro ou escuro? Ah, lembrei daquela aula daquele maluco lá que falou um monte de merda e besteira uma atrás da outra. Ah, isso aqui deveria ser claro. Ok? É isso, gente. Boa noite. Até.